Chegamos ao seu lar mais uma vez com o programa Cântico de Sião. Este é um programa que tem a responsabilidade de trazer até você a palavra de Deus. Nestes dias em que estamos vivendo, nos dias atuais em que estamos vivendo, estamos atravessando dias difíceis. E por isso procuramos com toda alegria, com todo prazer, trazer à sua casa a palavra do Senhor. Obrigada a todos vocês, telespectadores, por nos assistirem, por abrirem suas portas para que nós entramos e trazemos a palavra de Deus ao seu lar. A todos os nossos irmãos portugueses, cabo-verdianos que falam a nossa língua, nós queremos dizer a todos vocês uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, independentemente da hora que esse programa chega ao seu lar. Que Deus lhe abençoe, um dia abençoado com Deus que você tenha. A todos os nossos irmãos da internet que nos assistem, a qualquer hora que você assista esse programa, eu quero dizer a você, Deus te abençoe em nome de Jesus. Um shalom abençoado por Deus no nome do Yeshua Mashiach, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. A todos os nossos irmãos cabo-verdianos, como já disse, aos que não falam a nossa língua, que falam espanhol, porque temos cabo-verdianos que falam espanhol, e a todos os hermanos hispanos que hablam hispano, e eu quero lhe dizer que Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo, lo Hijo de Dios. All American people speaking English speaking, I would like to tell you, God bless you in the name of Jesus, the mighty God, the mighty power. God bless you, all my brothers, in the name of Jesus. No nome de Jesus, eu abençoo a todos vocês, foi o que eu disse em inglês. Eu gostaria de dizer a vocês que Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, pois a sua vinda se aproxima. E essa é a mensagem da última hora, é que Jesus está voltando. Antes de iniciar o nosso programa, vamos fazer uma oração, ore juntamente comigo. Você que está na sua casa, você que está onde quer que você esteja, ore juntamente comigo, porque na oração nós quebramos as barreiras e nós nos encontramos aos céus, no trono de Jesus Cristo, falando com Ele. A oração é uma visita ao trono de Deus. Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus maravilhoso, te peço, Senhor, que neste dia o Senhor visite, o Senhor tome cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos nas tuas mãos, que irão assistir esse programa, Senhor. Que eles sejam abençoados por ti, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Pai eterno, eu abençoo a cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Gostaria de dizer a todos os irmãos que nos assistem, aqueles que são continuamente incansáveis assistindo o programa, que me chamam todos os sábados, eu gostaria de dizer a você que você é uma bênção. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. A irmã Tunes, a nossa irmã Tereza, seu companheiro, a nossa irmã Vânia, a todos os irmãos que nos assistem. Gostaria de mencionar todos os nomes, mas é difícil para mencionar todos os nomes. Mas eu gostaria de dizer a vocês que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu gostaria de dizer a vocês que eu fico muito grata quando vocês me chamam e estão felizes dizendo que Deus está realizando grandes obras na sua vida e dizendo para mim que se sentem felizes com a palavra que eu tenho pregado. E eu louvo ao Senhor por isso, não porque eu quero me orgulhar com isso, não, mas porque eu vejo que Deus está trabalhando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este programa é um programa patrocinado pelas Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar, trazendo essa mensagem de salvação, de paz e de alegria à sua casa, ao seu lar, à sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gostaria de dizer que neste dia de hoje eu estou muito contente, muito feliz, porque eu sei que é mais um dia que nós estamos mais perto de Deus, é mais um dia que nós estamos nos aproximando da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Hoje, meus amados irmãos, eu tenho uma mensagem muito linda, muito bacana, como diz os brasileiros, para todos nós e não, para mim também que estou aqui. Porque quando eu prego, automaticamente eu prego para mim, não é verdade? Então, o título dessa mensagem de hoje é: quando Deus quer abençoar, ninguém impede. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Mas antes de nós entrarmos na nossa mensagem, eu gostaria de colocar a irmã Ariadne e a irmã Neir para cantar um hino, para louvar o Senhor, juntamente conosco. A irmã Neir e a irmã Ariadne vão estar louvando ao Senhor.
E depois nós estaremos entrando dentro da palavra de Deus, comendo a palavra de Deus. Irmãos, porque olha, não tem coisa melhor. É bom a gente louvar, é bom a gente cantar, mas olha, não tem coisa melhor como ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa que a gente não pode nem se discutir, ok? Então fique conosco e nós voltamos já já. Nós vamos colocar a irmã Neí e Mariadne para louvar o Senhor e já já nós estamos de volta com a palavra de Deus, amém? Fique conosco, não desliga o seu receptor, amém? Glória a Deus. Das coisas que acontecerão. Deus me deu a força e a coragem pra dizer que vem do céu destruição. Deus já não suporta ver o homem matar e morrer sem amor, sem piedade. E juízo vem fazer a maldade desfazer e trazer paz de verdade. É o Apocalipse se cumprindo, é o céu que está se abrindo e Jesus chegando pra reinar. É o fim pra quem não quis a luz, mas pra quem é amigo de Jesus, nova história está pra começar. O meu objetivo é dizer que toda essa terra irá tremer quando Jesus Cristo por aqui chegar. O meu objetivo é falar que a igreja preparada já está pra com Jesus nas nuvens se encontrar. Enquanto o mundo vai ficar chorando, a igreja vai subir pro céu cantando Hosana sem cessar. Hosana, 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 ele já está pra chegar. Hosana, 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 ele já está pra chegar. É o Apocalipse se cumprindo, é o céu que está se abrindo e Jesus chegando pra reinar. É o fim pra quem não quis a luz, mas pra quem é amigo de Jesus, nova história está pra começar. O meu objetivo é dizer que toda essa terra irá tremer quando Jesus Cristo por aqui chegar.
já está para chegar. Glória a Jesus. Nós terminamos de ouvir o hino com Ney e Ariadne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós queremos dizer a vocês que vocês estão ouvindo o programa Cântico de Sião, que chega ao seu lar, sempre trazendo essa mensagem de paz. Glória a Jesus. Nós iremos entrar na palavra de Deus nesta hora. Nós queremos trazer uma palavra linda para os seus corações neste dia, na qual encheu o meu coração de gozo, porque quando a gente lê, meus amados irmãos, nós aprendemos também. E nós agora iremos ler na nossa Bíblia. Primeiro nós vamos ler em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas você não precisa de ler. Aqui está a Bíblia, mas você não vai ler, você só vai ouvir. Que diz assim, Mateus 6, 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Agora nós vamos à parte principal, que é em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3 ao 6, que nos fala a história do rei Uzias, que começou a reinar aos seus 16 anos. Aqui no versículo 3 diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeconias de Jerusalém, e ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, segundo o que fizera Amazias seu pai. O seu pai era chamado Amazias, que fez o que era reto. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou os muros de Gate e de Jabiné e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod. Nós vemos aqui, você vai ler a história toda na sua casa, nós temos aqui uma linda história acerca do rei Uzias, que ele foi um homem que, enquanto ele andou nos planos de Deus, enquanto ele andou caminhando nos passos dele, dentro dos passos do Senhor Jesus Cristo, ele estava sendo abençoado por Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus quer abençoar, ninguém impede a bênção de Deus na minha ou na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, como já disse a vocês, Uzias, ele foi o homem que ficou mais tempo no trono. Lá no trono, quando ele reinou, quando ele começou a reinar com 16 anos. Então, o que Deus fez com ele? Deus o fez prosperar, porque ele andou segundo a vontade, enquanto ele andou segundo a vontade de Deus. Agora, o que nós buscarmos a Deus depende de alguém estar brigando com você, que você tem que estar de joelho, falando com você que você tem que estar buscando a Deus? Não, não precisa disso, meus amados irmãos. Porque ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Por quê? Porque ele buscou a Deus. E buscar a Deus é uma decisão minha e sua. Nós é quem temos que olhar dentro de nós e buscar ao Senhor. Ninguém busca a Deus por imposição de homem. Não, como tem pessoas, nós vamos para a igreja porque o pastor falou que nós temos que ir, que nós temos que orar. Não, nós não vamos buscar a Deus por imposições de homens. Tem que partir de mim a vontade de buscar a Deus. Eu sou uma pessoa que gosto muito de buscar a Deus. Eu gosto muito de orar a Deus. Às vezes, quando eu vou orar com minhas amigas, elas falam: irmã Miriam, mas você ora demais. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu me sinto confortável falando com o meu Deus. Porque quando eu falo com Deus, automaticamente eu estou fazendo uma visita ao trono da graça, ao trono de Deus. Segundo, buscar a Deus quer dizer, se você busca a alguém ou busca alguma coisa, é porque você tem certeza de que você vai encontrar. Se você busca a Deus com fé, é com certeza que você vai encontrá-lo. Jeremias 29, 3 diz assim: se vós me buscar de todo o vosso coração, me achareis. Quem busca a Deus reconhece a soberania de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Reconhece que realmente Ele existe e que Ele é um ser superior, supremo, absoluto, acima de tudo e de todas as coisas, acima de todos os deuses. Louvado seja o seu santo nome. Quarto, quem busca a Deus deseja fazer sua vontade, não a sua própria, ok? Se você busca a Deus, você quer que Deus faça a vontade dele, não a sua vontade. Por isso, lá no verso 9 de 2 Crônicas, capítulo 26, no verso 9, do 4 ao 9, nos diz que Uzias fazia tudo o que era reto. E aqui nós vemos
uma vontade e não o que seria a vontade dele de buscar a Deus, porque ele sabia que buscando a Deus, ele seria vencedor. Ele sabia que ele buscando a Deus, ele seria vitorioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quem busca a Deus é para fazer a vontade de Deus e não a minha e nem a sua vontade. A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 10 em diante, que quem busca a Deus tem que ser aberto ao novo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Porque Deus não é uma fonte inesgotável. E no verso 5 de 2 Crônicas, capítulo 26, nos diz que Uzias foi instruído no temor e na graça de Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus ocultou, meus amados irmãos, muitas coisas no passado a muitas pessoas, mas hoje Deus quer revelar essas coisas escondidas para nós. E no texto nos mostra as atitudes de quem busca a Deus. Quando Uzias buscou a Deus, Deus os fez prosperar. É como diz lá em Mateus 6,33, que buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, automaticamente, quando nós buscamos a Deus, Deus nos faz prosperar. E Deus fez a Uzias prosperar. E eu quero lhe mostrar aqui, dentro desse texto, quais os princípios que Deus usa para abençoar alguém. Ok. Primeiro, nós temos que reconhecer a soberania de Deus, saber que Ele é Deus. Deus abençoa quem Ele quer e Ele não tem que dar satisfação e nem pedir satisfação para ninguém. Por quê? Porque Ele é Deus. Nós vemos em 1 Reis capítulo 3, Salomão, quando se ajoelhou e pediu a Deus graça e sabedoria, sabe o que Deus disse para ele? Deus disse para ele: Salomão, eu vou te dar sabedoria e vou te dar também riqueza. Como tu não me pediste riqueza, eu vou te dar riqueza. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida ao dispor de buscar a Deus, Deus automaticamente, Ele nos dá riqueza espiritual. E se depender dele também, se Ele quiser nos abençoar, Ele vai também nos dar riqueza material, como Ele deu a Salomão. Segundo, vontade permissiva de Deus. A terra é fértil. Nós sabemos que a terra é fértil. Tudo que nós plantamos, a terra nasce, não é verdade? Deus permite que os ímpios e pecadores prosperem também. Porque a Bíblia diz que a chuva, quando cai do céu, ela não cai somente para os bons ou para os justos, não. Mas ela abunda os rios, abunda a vida dos pecadores e dos ímpios também, porque eles estão aqui na terra juntamente conosco. Né? Provérbios 24 nos diz: não tenhas inveja do ímpio que prospera em teu caminho. Salmo 37 nos diz a mesma coisa. Então nós não devemos ter inveja, porque assim como Deus joga a chuva e abençoa a nós, Ele abençoa também ao ímpio. O ímpio também automaticamente ele faz parte desta bênção. Por quê? Porque ele está debaixo dos céus do Senhor. Então, terceiro ponto, marcas do caráter de Deus. Louvado seja Deus. Salmo 100 diz: Deus é bom. Então, abençoar é uma marca do caráter de Deus, louvado seja Deus. Salmo 33 nos diz também que a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, a terra está cheia da glória de Deus. Quem são essa glória de Deus? Nós somos a glória de Deus, porque nós somos semelhança de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 136, verso 1 em diante nos diz por 26 vezes, diz: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Então, este é o caráter de Deus, ser bom. Ele é bom, Ele abençoa tanto ímpios como os justos. Por quê? Porque Ele é bom. Então, às vezes nós perguntamos, mas como nós sendo mal, nós recebemos o bem de Deus? Olha, se Deus é bom, então Ele mesmo nós sendo maus, Ele vai permanecer sendo bom, sendo fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê, irmãos, que nós maus somos abençoados às vezes? Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então, Deus é bom porque o seu caráter é de ser bom. Então, às vezes, se nós não recebemos a bondade de Deus na nossa vida, é por causa do nosso egoísmo, que tira a bondade do homem. Porque nós deixamos o egoísmo tomar conta das nossas vidas. Hoje nós vivemos em dias difíceis em que os homens são tão egoístas que só pensam em si mesmo. A Bíblia diz que no final dos tempos eles seriam amantes de si mesmo, de si próprio. E hoje nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Então, por que uma pessoa às vezes pode prosperar?
e ser abençoada? Resposta de Deus às nossas atitudes. Se você tem uma boa atitude para com Deus, automaticamente Deus vai te abençoar. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e ela falava comigo, irmã Miriam, às vezes eu não quero ser dessa maneira que eu sou. Eu sou uma serva de Deus, que Deus me usa. E às vezes eu tenho umas atitudes que as pessoas não gostam. Eu tenho umas atitudes que eu não gosto. E eu estava perguntando na calada da noite a Deus dentro de mim, por que às vezes eu ajo dessa maneira? Sabe por quê? Porque você ainda não deixou Deus trabalhar no seu interior. Você ainda não tirou o egoísmo da sua vida. Você ainda não tirou o eu da sua vida. Às vezes você diz, mas eu quero que Deus me transforme. Deus não vai fazer isso, sabe por quê? Porque o seu temperamento, quem tem que mudar é você. É você que tem que ter atitude para com Deus de mudar o seu temperamento diante de Deus. Se você não muda o seu temperamento, Deus não pode trabalhar. Como mudar o seu temperamento? Ser humilde, ser brando, ser suave diante de Deus, ser brando com as pessoas, ser humilde para com as pessoas, mas não ser exaltado, não levantando a sua atitude. As nossas atitudes, irmão, quando nós agimos mal, uma atitude má, é feio. Todo mundo acha feio. Então, quer dizer, nós temos que mudar a nossa atitude diante de Deus. Então, as nossas atitudes é que mudam a soberania de Deus, o seu poder. Esse é o jeito de Deus agir. Gênesis 6, verso 8 a 9. Deus diz na sua palavra que ele se agradou de um homem chamado Noé. Ele achou graça diante de Deus. Por quê? Porque ele era um varão reto, justo, íntegro e nas suas gerações. Andava com Deus e simplesmente Deus olhou para ele e disse, eu vou abençoar este homem. E Deus abençoou. Deus disse, eu vou favorecer este homem. Como é bom nós termos o favor de Deus. Às vezes eu oro ao Senhor e falo, Senhor, eu não sou merecedora do teu favor, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Então, quando você busca ao Senhor, você sabe que o favor de Deus vem sobre a sua vida, porque Ele é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. E pronto, Deus, quando quer abençoar, Ele abençoa. Favor de Deus. Daniel 8 e 9 nos diz que Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. E Deus fez o quê? Deus deu-lhe graça. Deus reage, meus amados, nas nossas atitudes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se a sua atitude for boa para com Deus, Deus vai agir em teu favor e vai vir até o encontro e fazer coisas maravilhosas na sua vida. Então, quando as suas atitudes são boas, então você é abençoado por Deus. Tiago 4,8 ele diz, chegai-vos a mim, disse Jesus, e eu vos chegarei a vós. O que é isso? A atitude de chegar diante de Deus. Uzias buscou a Deus e ele prosperou em tudo. E Deus reagiu diante das atitudes dele. Quinto lugar, nós devemos, para nós sermos prósperos e sermos abençoados, o que nós devemos fazer? Obedecer. Eu já sofri grandes consequências na minha vida, porque às vezes não é que eu estava desobedecendo a Deus, e estava desobedecendo ao mesmo tempo, porque Deus me deu uma mensagem e eu não queria falar essa mensagem, porque eu estava com medo das pessoas, da atitude das pessoas dizer, as pessoas não vão acreditar nessa mensagem que Deus me deu. Olha, se Deus mandou eu dar essa mensagem, é porque é Ele que vai se responsabilizar em abençoar, Ele vai se responsabilizar o que vai ser feito através daquela mensagem. O que Ele está querendo através de mim é só a obediência. Só a obediência e that's it. Total obediência a Deus e suas leis. Prosperidade é obediência a Deus. Salmo 1, verso 1 diz assim, tudo quanto você fizer, você prosperará. Você será como a árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Você vai ser toda a vida verde, verdinho. Esses dias eu estava orando ao Senhor e eu olhei para fora e Deus falou comigo, olha aquela árvore. E eu olhei para aquela árvore e eu disse, Senhor, há poucos dias essa árvore estava seca, não tinha uma folha. E Deus disse para mim, sabe o que Deus disse para mim? Deus disse para mim assim, mas ela não estava morta. Ela estava semi-morta, mas não estava morta. Ela estava com a sua clorofila, que vai até o chão, até a última raizinha dela, e fica lá segurada ali. Quando chega o tempo da primavera, como Deus é bom. Aquela clorofila se estende por todos os ramos daquela árvore. E ali as folhas, as flores, os frutos nascem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E sabe o que eu e você precisamos?
Nós precisamos da clorofila de Deus. O que é a clorofila de Deus? O Espírito Santo de Deus. Nós buscando a Deus, nós vamos assim conseguir receber a clorofila de Deus na nossa vida. E aí vem o renovo nas nossas vidas, o renovo espiritual, aquele renovo santo de Deus. E aí nós damos as folhas, aí vem as flores, aí vem os frutos e a Bíblia diz, e o vosso fruto permaneça, diz lá em São João, na palavra de Deus, aleluia. Então, temer ao Senhor e obedecer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aprender na sua lei, aprender nos seus mandamentos, que nós somos descendência de Deus. E Deus diz, e a tua descendência será poderosa na terra. Então, quando você automaticamente obedece ao Senhor, a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus irmãos, todos que fazem parte da sua família, oh glória a Deus, aleluia, vai ser poderosa na terra. Esta é a promessa de Deus na tua geração e a tua geração será abençoada. Você será abençoado na tua fazenda e justiça haverá na tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora eu quero mostrar para vocês ainda algumas coisas que nos elevam nós sermos prósperos diante de Deus. Primeira, atitude de quem busca a Deus. Segundo, princípio de Deus para abençoar, fazer alguém prosperar. Terceira característica da bênção de Deus. Quero lhes mostrar 14 características da bênção de Deus na minha e na sua vida, na qual nós podemos ser abençoados. Aleluia, glória a Jesus. Então, quando Deus quer abençoar uma pessoa, segundo as Crônicas 26:6 nos diz que Uzias não dá o exemplo. Ele, com 16 anos, ele começou a reinar. Ele sentou no trono para reinar e Deus foi com ele. Enquanto nós estamos na presença de Deus, enquanto nós estamos obedecendo ao Senhor Jesus Cristo e não saímos da sua presença, olha, meus amados irmãos, nós vamos sempre caminhar em vitória para a glória de Deus. Primeiro, Uzias saiu, guerreou contra os filisteus. O que ele fez? Atitude. Segundo, as suas atitudes foram boas perante Deus. Terceiro, obediência. Você vai conquistar o território do inimigo. Mesmo que o inimigo venha contra você, mas você vai conquistar no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quarto, Deus te dará um nome de respeito. Quando você busca a Deus, Deus te dá um nome de respeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. A ação direta de Deus na sua vida. Quando Deus coloca você numa tal posição e os seus inimigos vêm contra você e Deus age com uma ação direta contra os teus inimigos. Aleluia. Quinto, você se tornará uma pessoa forte quando você busca Deus e quando você procura o mandato de Deus na sua vida. Então, por que nós somos, às vezes nós perguntamos, mas por que será que Deus pode me abençoar em todas essas maneiras? Olha, se Deus abençoou Uzias, por que Deus não vai nos abençoar? Com certeza Ele vai nos abençoar. Sexta característica está no verso 9 de 2 Crônicas, capítulo 26, que diz assim, também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, do vale, na porta do ângulo, e as fortificou. Olhe, meus amados irmãos, que obra maravilhosa das suas mãos. Agora, quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer abençoar a tua casa será fértil. Na tua casa será uma abundância que Deus colocará sobre ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sétima característica está no verso 10. E todos querem este, sabe como? Campanha nas igrejas. As igrejas hoje estão cheias de campanha. As pessoas buscando prosperidade, não sabendo que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Quando você busca Deus, quando você busca o reino de Deus, automaticamente as outras coisas virão para a sua vida. Por quê? Porque você está se dedicando ao Deus dos céus. No verso 10 também nos diz, edificou torres no deserto. Olha o que esse homem fez. Edificou torre no deserto, cavou poços, porque tinha muitos gados. Então, ele cavou poços nos desertos, tanto nos vales como nas campinas. Aleluia. Ele tinha lavradores, ele tinha vinhateiros nos montes e nos campos férteis. Aleluia. Quantos não querem riqueza, meus amados irmãos? Todo mundo quer riqueza. Quando nós falamos em riqueza, em prosperar, aí, meus amados irmãos, é que a gente vê
o egoísmo nos corações das pessoas. Aí é que a gente vê porque o dinheiro fala mais alto. É como diz os ingleses, money talk. Money talks. E é verdade. Quando se fala em dinheiro, as pessoas todas correm. Se te disser, estão distribuindo um caminhão de dinheiro, todo mundo vai correndo lá para ver se é verdade. Mas a Bíblia nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê, meus irmãos? Primeiro que nós temos que buscar o reino de Deus, porque nós, chegando a Deus, nós sabemos que Ele é suficientemente poderoso para nos dar tudo o que precisamos na nossa vida. Agora, nós sabemos que essas coisas aqui tudo passam, são coisas terrenas. É bom tê-las, mas elas são tudo coisas terrenas que ficam aqui mesmo. Então, quando as pessoas hoje em dia ouvem falar de prosperidade, meu Deus, eles correm atrás dos pregadores que pregam prosperidade, que falam para você uma profecia, eu vou colocar uma grande quantia nas suas mãos, você vai ser próspero, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso por você. Não sabendo, você é que tem que correr atrás da bênção que é Jesus, buscar a Deus na sua vida, porque quando você busca Ele, automaticamente as bênçãos de Deus caem sobre as suas vidas. Louvado seja Deus. Assim como caiu na vida deste homem, assim como caiu na vida de Salomão, que Salomão não estava nem pedindo riqueza a Deus, mas Deus os deu. Por quê? Porque o coração dele era um coração voltado para Deus. E quando nós temos nosso coração voltado para Deus, Deus nos dá. E às vezes, meus amados irmãos, nós queremos algo que não pode vir às nossas mãos, porque se vir fora do tempo, vai nos estragar. Nós não vamos saber usar na hora certa. Às vezes caiu na nossa mão na hora errada. E nós não vamos saber usar. Então, aqui, a bênção de Deus caiu sobre a vida de Uzias. Por quê? Porque ele andou com Deus. Ele foi um homem que procurou andar com Deus. Então, quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Então, agora eu digo para você, receba aí na sua casa. A bênção de Deus está caindo sobre você. Porque quando Deus quer abençoar alguém, Ele dá prosperidade material, espiritual. E não adianta ninguém querer impedir. Porque Deus é quem vai fazer. Aleluia. Oitava característica está no versos 11 e 13 de 2 Crônicas, capítulo 26. Que diz assim, Uzias tinha um exército de homens destros nas armas. O que é destros? Uma pessoa habilidosa nas armas. 2 Crônicas 26 e 4. Então, ele quebrou os muros de Gate, de Jabiné, Asdod. Ele fez muitas proezas, este homem. Ele edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. Aqui nos mostra, meus amados irmãos, duas características dentro desse versículo. Olha, quando Deus quer abençoar alguém, aleluia, seus inimigos são derrotados. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Uzias. Deus derrotou os seus inimigos. E quem obedece a Deus tem tudo e de nada tem falta. Tem riqueza, tem cidade forte, tem cidade poderosa, tem bênção na sua casa, tem bênção na sua família, tem bênção na sua geração, tem bênção para todos os lados quem obedece ao Senhor. A nona característica, quando Deus quer abençoar, Deus reveste essa pessoa de uma autoridade, aleluia, incalculável. Glória a Jesus. Quando Deus quer abençoar você, Ele te reveste de uma autoridade incalculável. Isaías 54 e 19 nos diz que nenhuma ferramenta preparada contra as nossas vidas prosperará. Por quê? Porque você está na autoridade do Espírito de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz, eis que vos dou o poder para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do mal te fará dano algum, se você estiver debaixo das asas do poderoso, da asa do Altíssimo, se você estiver diante do trono de Deus, se você buscar o Senhor como esse homem buscou, eu quero dizer a você, você vai ser abençoado por Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Décima característica, décimo lugar, 2 Crônicas 26, 14, no versículo 14, diz assim, preparou Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e fundas. Vejam bem, irmãos, até fundas esse homem teve a sabedoria de Deus para fazer. Fundas que lançavam pedras longe, que ninguém nunca tinha inventado. E ele conseguiu, Deus deu para ele essa bênção dele conseguir fazer fundas para jogar pedras longe,
quando seus inimigos estavam à vista. Segundo as Crônicas 26:15 nos diz que em Jerusalém ele fez máquinas de invenção, de engenharia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquelas máquinas de engenharia para que estivessem nas torres e não em cantos para atirarem pedras grandes que ninguém jamais pudesse atirar. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, louvado seja o nome santo do Senhor, Ele concede estratégias que ninguém pode ter. Quando Deus quer abençoar você, Ele te dá ideias, lamachuri, canta, lamanaia, que você não tem. Quando Deus quer abençoar você, Ele te dá ideia que o ímpio não tem. Porque quem é espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. E Deus fala com ele. E Deus lhe dá estratégia que não dá a outra pessoa. Que ninguém tem e nunca tinha experimentado. As pessoas ali em Jerusalém a tirar pedras, mas Deus deu aquela estratégia para aquele homem. E ele teve o poder, aleluia, de fazer essas pedras grandes que saíam como de fundas grandes, como uma verdadeira arma contra os seus inimigos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles fizeram pedras grandes. Só Uzias tinha estas estratégias. Ninguém mais tinha. Por quê? Porque quando Deus quer usar o homem, Ele dá essas estratégias em rumo à vitória. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a segunda parte dessa mensagem, que é a 11ª característica da mensagem, está no verso 15. Sua fama, a Bíblia diz que sua fama voou por todas as partes da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando Deus quer abençoar uma pessoa, irmãos, Ele faz assim. Quando Deus quer abençoar, você vai ser reconhecido pelos desconhecidos. Gente que você nunca viu vai ouvir falar de você. Está no texto que nós acabamos de ler. Deus faz você ser reconhecido. Aleluia. Aí Deus mostra aquelas pessoas a estratégia que Deus te deu. E às vezes as pessoas olham para você e eles têm inveja daquela estratégia que Jesus Cristo te deu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem pessoas que às vezes, meus amados, por uma coisa tão insignificante, ele perde a bênção do Senhor, como foi o caso de Esaú. Ele perdeu a sua bênção, trocando a sua bênção por um prato de comida. Tem pessoas que trocam a sua bênção por coisas insignificantes. Não deixe a sua bênção por nada deste mundo. Agarre na sua bênção e fique com ela. E diga, Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Como fez Jacó, ele pegou no anjo e disse, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E ele ficou a noite todinha guerreando com aquele anjo. Mas ele não soltou enquanto ele não recebeu a bênção de Deus. Aleluia. Então, quando Deus quer te abençoar, Ele te dá estratégia em rumo à vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus quer abençoar alguém, é como já disse para você, Ele faz você ser conhecido por quem não te conhece. A sua fama voa longe, voa muito longe. Muito sabe da sua existência. Muito sabe do que Deus está fazendo na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos vão ouvir falar de você. E é como já disse para você, ó, meus amados, nesse texto está escrito tudo isso. Da 12ª característica está no verso 15. Esta é maravilhosa. Louvado seja Deus. Ele foi maravilhosamente ajudado quando Deus quer abençoar o homem. Ele é abençoado. Ele tem pessoas que chegam ao seu lado e quer ajudar. Essa ajuda vem extraordinariamente em comum da parte de Deus, na qual nós não podemos ver ou reconhecer, mas quando nós vemos, aquela bênção já chegou até a nós. Louvado seja o nome santo de Deus, porque nós servimos a um Deus sobrenatural, nós servimos a um Deus que faz as coisas no mundo do Espírito, no mundo escondido do Espírito, quando nós não podemos contemplar. Deus faz coisas que nós não vemos, aleluia. E nesta hora, Deus está fazendo coisa por você que você não está vendo. Levante a sua mão para cima, glorifique ao Senhor aí onde você está, porque Deus é poderoso para te abençoar e te dar a bênção dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se assim você colocasse de joelho, se você se humilhar, buscar o nome do Senhor, você obedecer ao Senhor, você vai ser extraordinariamente incomum, abençoado por Deus, aleluia. 13ª característica, louvado seja Deus. Ali até que se tornou forte. Final do versículo 15. Quando Deus quer abençoar alguém, ele se torna
autossuficiente, aleluia. Não precisa de nada, louvado seja Deus. Tudo tem porque Deus supre as suas necessidades. Louvado seja o nome santo do Senhor. 14ª característica está no verso 1º do capítulo 26 de Crônicas, que diz assim: Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Quer dizer, quando o seu pai morreu, quando o pai de Uzias faleceu, então aqui ele começou a reinar. Ele começou a reinar e ele automaticamente foi aos pés do Senhor, porque ele sabia que a direção certa viria do Senhor. E ele começou a buscar o Senhor. Ele começou a buscar o Senhor e começou a invocar o nome do Senhor. E Deus foi abençoando ele, Deus foi abençoando ele, Deus foi prosperando ele, Deus foi dando a ele todas as coisas necessárias para a sua vida. Louvado seja o nome do Santo Senhor, para que ele aprendesse a reinar, para que ele aprendesse a se submeter a Deus. Ele foi se submetendo ao Senhor, e a maneira que ele foi se submetendo ao Senhor, ele foi recebendo sabedoria de Deus à sua vida, para que ele fosse abençoado em rumo à vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E você, amado, pode ser abençoado também pela mão de Deus. Desde o dia que você se colocar o seu coração a obedecer ao Senhor, a buscar a Deus e se humilhar na presença de Deus, Deus vai te abençoar. Mas hoje nós vemos que tem muitas pessoas, tem muita gente enganadas sobre a bênção de Deus. Escute só. Você quer receber? Escute só. Aí vai a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é durável. Tem pessoas que pensam que a bênção de Deus é só um segundo. É só naquela hora, é momentânea. Não, a bênção de Deus é durável, ok? Porque Deus não abençoa só um dia, Deus não abençoa só uma semana, Deus não abençoa só um ano. Quando Ele quer abençoar, a bênção dele é durável, ok? A bênção dele é durável. E eu tomo posse desta bênção em nome de Jesus. E eu digo para você também, tome posse dessa bênção durável do Senhor, que o Senhor está te dando neste dia de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você quer ser abençoado? Você quer tomar posse desta bênção? Venha aos pés de Jesus. Busque primeiro o reino de Deus. Não com imposição de homens. Pessoas impondo sobre você. Dizer, você tem que fazer isso. Você tem que fazer... Não. Sinta dentro de você mesmo a necessidade de você buscar ao Senhor. E aí sim, você vai tomar posse desta bênção. Desta bênção de Deus. E a bênção de Deus, Ele nunca tira a sua bênção de nós. Nós é que jogamos fora. Como que a gente joga fora? Como vai jogar fora tudo isso, você pode perguntar. Tanta coisa que Deus nos dá, tanta coisa boa. Como que eu vou jogar fora tudo isto? Receita para mim e para você, ok? Para mim e para você. Esta receita é desobedecendo a Deus. Nós jogamos a bênção de Deus fora, ok? E isso, meus amados, é doído. Porque quantas pessoas que não querem nem saber da obediência a Deus. A obediência é a chave de nós sermos abençoados por Deus. Às vezes você leva uma vida toda de conquista. 30 anos trabalhando. 20 anos trabalhando. Tanta luta. Tanta dificuldade. Meu Deus, tanta dor. Como foi difícil eu conquistar tanta coisa. E às vezes em 10 minutos você joga a sua bênção fora. Tem pessoas que constroem um casamento de 30 anos. E às vezes, por causa de um simples prazer, de uma prostituta, ele joga o seu casamento fora. Depois ele fica, meu Deus, como que eu fiz isso, meu pai? Como que eu desgracei o meu casamento? Como que eu desgracei a minha família? E você às vezes fica se perguntando e não vê que o inimigo entrou porque você deu uma brecha, você não buscou a Deus. Você jogou a sua bênção fora, como Saul fez. Jogou a sua bênção fora por um prato de comida. Mas quando Deus quer abençoar uma pessoa, ninguém impede.
Então essa pessoa tem que estar na graça, debaixo da mão poderosa de Deus, para que você seja abençoado e receba a bênção de Deus. 2 Crônicas 26:15 nos diz que Uzias se tornou forte também. Mas ele jogou tudo fora também. Por quê? E eu vou lhe explicar. Ele jogou tudo fora. Por quê? Porque ele se exaltou. Ele exaltou, aquela coisa subiu no seu coração. Tem pessoas que eles se exaltam. Quando Deus abençoa eles, eles acham que eles são grandes. Quando Deus abençoa eles, eles acham que eles podem tudo. Quando Deus abençoa eles, eles acham que eles são o dono do poder. Quando Deus abençoa eles, eles passam por cima de todo mundo e não querem nem saber de nada. Que se dane. Que eu não quero nem saber. I don't care. Olha, meu amado irmão, cuidado. Isso aí é um perigo. Esse homem de Deus aqui, ele andou segundo os planos de Deus. Veja quantas coisas que nós falamos desse homem. Ele cavou poços, reparou as cidades lá em Jerusalém, formou, Deus deu uma estratégia tremenda para ele, como formar armas para destruir os seus inimigos. E agora esse homem vem e ele se exalta diante de Deus. E ele hoje, irmãos, isso acontece hoje entre nós. Acontece muito no dia que nós estamos vivendo. Não sabendo que Deus odeia o orgulho, que Deus odeia a soberba. Sabe por quê, irmãos? Isso mora no Espírito de Deus, sabe por quê? Porque Deus se levanta contra esse espírito. Sabe por quê? Porque os mais antigos, às vezes na obra de Deus não dão exemplo e eles se exaltam e Deus odeia a soberba e a exaltação, sabe por quê? Porque lá nos céus houve uma revolta e essa revolta tirou uma terça parte de Deus, que foi os anjos de Deus que foram jogados à terra. Por quê? Porque eles desobedeceram a voz de Deus, aleluia. E muitos no dia de hoje, mesmo os mais antigos, estão morrendo espiritualmente. 2 Crônicas 26:16 nos diz que Uzias fez tudo certo. Ele fez tudo certo. Mas no último momento, ele enalteceu ali o seu coração e se orgulhou. Deus abateu ele. Por quê? Porque Deus não suporta a soberba. Deus não suporta a soberba. Porque ele derrubou Lucifer dos céus. Porque Lucifer levou com ele uma terça parte dos anjos de Deus para a terra. Agora, pense bem. Você tem as suas heranças, as suas fazendas, a sua riqueza. Se alguém vem e lhe tira uma terça parte das suas riquezas, sem mais nem menos, o que você vai fazer? Quando você encontrar essa pessoa, o que você vai lembrar? Você vai lembrar dessa pessoa sempre negativo. Você vai dizer, não, isso é um infeliz, isso é um desgraçado, isso é um ladrão, ele me roubou uma terceira parte dos meus bens. Olha, a mesma maneira que Deus pensa do diabo. O diabo entrou lá no céu, Deus fez ele, o anjo de luz, um anjo maravilhoso, e agora ele entra lá e se exalta, e a soberba entra no coração dele, e agora ele quer e conseguiu roubar uma terça parte dos anjos de Deus que Deus tinha formado. Que audácia de Satanás! E nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, para nós não sermos igual a ele. A soberba não vem de Deus, ok? A soberba vem de Satanás. Satanás, pela sua soberba, ele se envaideceu. E ele desceu do céu para baixo e está aqui infernizando o mundo. Uma pessoa soberba e exaltada, ela inferniza a vida de outro. Vamos ter cuidado. A deidade do homem é alta o suficiente para ver que Deus ama a humildade. Louvado seja Deus. Provérbios 6,16 nos diz que 6 coisas Deus aborrece. E a 7ª Deus abomina. Ele odeia. A primeira, qual é a primeira? Olhos altivos. O que é olhos altivos? Soberba. A soberba reprova o homem. 2 Coríntios 10, 17 e 18 diz, aquele que se glorie, não se glorie em si mesmo, mas glorie-se em Deus, aleluia. Porque não, aquele que se gloria em si mesmo, ele não é aprovado que a si mesmo se gloria. Não, mas ele é reprovado por Deus, aleluia. E aquele que se glorie em Deus. A quem Deus, louve a Deus. Tiago 4,6 diz, Deus se levanta em oposição e se opõe e enfrenta o soberbo. Aleluia. Ele resiste até o último passo. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Deus resiste ao soberbo até o último passo, porque a altivez, a soberba, provém a ruína, precede a queda, precede a ruína do homem. A queda, grandes homens de Deus têm caído. Grandes homens de Deus. Por quê? Pela soberba, pela exaltação. E Deus não quer que isso aconteça. Você que tem uma vocação pastoral, você que tem uma vocação missionária de Deus, aleluia, glória a Deus. Não perca a sua dependência de Deus. Receba isso agora na sua casa como uma profecia. Você que tem uma vocação pastoral, você que tem uma vocação missionária, você que tem um chamado de Deus, nunca perca a dependência de Deus, aleluia. Nunca seja autossuficiente, dizendo que você é maior, que você é o tal, que você pode. Não, você depende de Deus. Olha, meus irmãos, mesmo que você tenha negócio, mesmo que você tenha riqueza, seu ministério pode ser alto como for. Nunca deixe isso entrar no seu coração, porque isso vai te levar à derrota e à ruína. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, o forte em sua fortaleza. Glorie-se nisto, em conhecer o Senhor, aleluia, Deus poderoso, glória a Jesus. Davi disse no Salmo 13, verso 19, Senhor, não permita que a soberba me domine. A soberba, meus amados irmãos, é a sinalização para a sua derrota. Que você não precise dessa sinalização, que você não dependa dela, porque senão Deus torna para você, sabe o quê? Zero. Zero. Você vai ser um zero à esquerda diante de Deus. Não deixe que a soberba venha ser a sinalização para a sua derrota. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Deus abençoa os humildes, mas abate aos soberbos. Então você não quer ser um zero diante de Deus. Você não quer ser um zero à esquerda de Deus. Você não quer ser um nada diante de Deus. E Deus não conhece, Ele não conhece você, se você assim agir. Deus vai dizer para você, apartai-vos de mim, maldito, preparado para o inferno, o diabo e os seus anjos, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Louvado seja Deus. Deus sabe que nós somos pó, e por isso Deus fala para nós que nós não devemos dar lugar a soberba, porque ele não suporta a soberba. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele foi segundo o coração de Deus por quê? Porque ele nunca quis permitir que a soberba entrasse no seu coração, que a soberba dominasse ele. Mas ele disse, eu serei livre de grande transgressão. A soberba não é uma transgressão qualquer, meus amados irmãos. A soberba é uma transgressão tremenda, é um pecado tremendo diante de Deus. Portanto, a soberba é uma sinalização que nós não precisamos. Davi, segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi um rei, que ele foi o maior adorador, aleluia. Ele sempre adorou a Deus, mesmo ele sendo errado. Mas ele se voltou no Salmo 51 e disse assim para Deus, ó Deus, nunca retires de mim o teu Espírito, e que eu possa reconhecer o teu Espírito Santo. Nunca tire de mim. Ele foi um adorador, ele tinha adoração, aleluia. Ele prestava culto a Deus dos céus. Ele reconhecia que Deus era Deus na sua soberania. Ele reconhecia que Deus e sem Deus nada nós não podemos fazer. Ele reconhecia que ele era pó e que ele dependia de Deus, aleluia. 1 Crônicas 29, 11 nos diz que Davi disse, tu és o Senhor, a magnificência, a honra, a glória, o poder, a vitória, a majestade, tudo é teu, Senhor. O que há nos céus e o que há na terra, Senhor Jesus, tudo é teu, ó Deus. Então Davi reconhecia a soberania de Deus. Ó, meus amados irmãos, às vezes tem pessoas só porque eles se tornam empresários, homens bem-sucedidos, pastores, às vezes que são, me desculpem eu falar, pastores loucos, porque vê uma pessoa ser um empresário, ele pega aquela pessoa, põe a mão sobre suas cabeças e consagram esse tipo de gente. Eles consagram, e é a maior estupidez que uma pessoa pode fazer.
para não perder o quê? O dízimo gordo, a oferta gorda. Mas já vamos consagrá-lo, vamos colocar aqui no púlpito. E depois eles saem dando vexame na obra de Deus, fazendo vergonha na obra de Deus. Meus amados irmãos, não vamos agir assim. Vamos ter misericórdia da nossa alma. Vamos ter misericórdia da nossa vida. Para que Deus tenha misericórdia de nós e ponha por terra os nossos inimigos e nós possamos conquistar o território do inimigo com o poder de Deus. Aleluia. Olha, meus amados irmãos, vou abrir aqui um parêntese. Será que você, empresário, não pode ser pastor? Será que o empresário não pode ser pastor? Pode. Oh, yes, pode sim. Empresário pode ser pastor, debaixo da graça de Deus. Desde que ele esteja reconhecendo a soberania de Deus na sua vida. Desde que ele reconheça, aleluia, terrivelmente, especificamente, que só há um Deus e que não existe um outro Deus além do nosso Deus. Aleluia. E assim você segurar na mão do Senhor Jesus Cristo cantando. Mas hoje, meus amados irmãos, eles consagram para segurar as pessoas, para segurar, como diz, o cara, ele é o grande. Não, meus amados, eu tenho visto muitas coisas acontecerem na minha caminhada, no nosso meio, de pessoas que consagram, pessoas que não têm a mínima de ideia de o que está fazendo. E depois eles fazem tanta besteira, tantas besteiras, que fazem outros caírem e saírem do caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Outros pastores que querem serem políticos. Um perigo muito grande. Deus não escolheu você para ser um político, mas Deus escolheu você para ser um pastor. É claro, não sou contra pessoas que são evangélicas e são políticos. Não, desde que ele não tem uma igreja para ele pastorear. Porque se Deus pôs um pastor numa igreja, é porque Deus quer que ele pastoreie aquela igreja. Então, se uma pessoa vai ser político, ele vai tomar conta das coisas da política. Então, ele não pode estar na frente da casa de Deus. Vai trabalhar para os homens, não para Deus, ok? Quem deixa a unção de sacerdote por unção de rei, o que é que vai acontecer? Vai pecar diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus chamou você para ser um sacerdote e não para ser um rei, ok? Deus chamou você para influenciar pessoas e trazer pessoas à verdade. Foi para isso que Deus chamou você. Ok? Não foi para você fazer um trabalho que você não pode exercer. Se Deus não te chamou para ser sacerdote, você não é sacerdote. Se Deus não te chamou para ser político, você não vai ser político. Mas se Deus chamou você para ser um político, é um político que você tem que agir como político. Se Deus te chamou para você fazer um trabalho de sacerdote, você vai fazer um trabalho de sacerdote e falar a verdade. Ok, meus amados irmãos? Então, você não pode oferecer sacrifícios a Deus se você não é um sacerdote. O sacerdote faz trabalho de sacerdote e o político faz trabalho de político. Na Bíblia nos fala que essas pessoas estão correndo perigos quando fazem o trabalho errado diante de Deus. Deus se revolta contra eles. Por quê? Porque ele está fazendo o trabalho errado. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa ter compaixão de nós. E nós possamos, diante de Deus, aleluia, fazer o trabalho certo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos ser como Uzias, que fez tanto diante de Deus e logo automaticamente ele perdeu a bênção de Deus. Por quê? Porque ele foi fazer coisas erradas. Ele foi deixar a soberba entrar no seu coração. Ele deixou se engrandecer. Ele cresceu e ele, quer dizer, deixou a soberania de Deus de lado. Então, aquele que deixa a soberania de Deus de lado, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai perecer. Deus vai permitir que os seus inimigos venham contra você, você vai ser derrotado, sua oração não vai ser ouvida, porque você automaticamente não quer mais saber nem de buscar a Deus, sua oração não vai ser ouvida. E agora, o que é que vai acontecer? Você vai ser derrotado diante dos seus inimigos, você vai passar vergonha diante dos seus inimigos. E não é isso que Deus quer que aconteça, porque o nome do Senhor vai ser zombado. Oh, mas ele não era aquela pessoa que vivia na casa de Deus? Ah, ele não era um crente? Geralmente a palavra vem é essa, ele não era um crente? Ah, ele não era um pastor?
Meus irmãos, quando nós estamos fazendo isso, fazendo essas vergonhas dentro da casa de Deus, sabe o que é que vai acontecer? Nós estamos dando um tapa na cara de Deus. Deus vai se enfurecer. Ele vai agir contra você com grande fúria. E olha, irmãos, é tremendo quando Deus se ira. A Bíblia diz que nós não devemos irar a Deus. E a Bíblia também diz para nós que nós devemos nos irar, mas não pecar. Que às vezes a gente fica mesmo com raiva de certas coisas. A gente fica irado. A gente diz, Senhor, mas por que, Senhor? Por quê? Nós só perguntamos a Deus o porquê, Senhor. E Deus não tem que responder os nossos porquê. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então, Davi aqui, no Salmo 23, ele disse assim, veja bem. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa, esse é o versículo-chave, perante os meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós adoramos ao Senhor como Davi fez, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, aí sim o Senhor vai preparar uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. E eles de longe vão olhar e vão dizer, mas como que essa pessoa está tão abençoada? Essa pessoa estava na derrota, essa pessoa estava na miséria. Essa pastora, esse pastor vivia pedindo esmolas. Eu conheci essa pastora numa casa caindo nos pedaços. E hoje ela está numa casa rica, numa mansão. Mas por quê? Porque Deus prepara uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. Para que nós sejamos vitoriosos. Porque nós estamos em rumo à vitória, não em rumo à derrota. Nós estamos em rumo à vitória de Deus, aleluia. E nós estamos querendo buscar o alvo, a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eu te digo, meu amado irmão, deixa a soberba de lado. Deixa o orgulho de lado. Deixa tudo de lado. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aí você vai ver quanto é maravilhoso servir ao Senhor. Não tem coisa melhor no mundo, o gozo melhor do mundo, a servir a Deus quando Deus está trabalhando na sua vida. Você não olha para os problemas, você não olha para a falta de dinheiro, você não olha para nada, porque você está no gozo do Senhor. Você está sempre alegre com o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E se você tiver deixar a soberba entrar no seu coração, Deus vai vir a você com muita ira. Sabe por quê? Porque a soberba foi que derrubou Lucifer do céu, como já disse para você. Ele deixou uma terça parte dos anjos virem junto com ele. E sabe de uma coisa, meus amados? Esses anjos caídos estão aqui na terra, perturbando a vida do povo de Deus. Esses anjos caídos estão aqui perturbando a nossa vida. Eles estão infernizando a vida daqueles que querem buscar a Deus, que querem servir a Deus, para não deixar você seguir o seu caminho. Mas a Bíblia nos diz, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Então, se você está na sombra do Onipotente, Deus te guardará de todo mal. O Salmo 91 dos salmos mais falado pelo povo de Deus. E ele diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Ainda que esses demônios venham te cercar, mas Deus vai te livrar, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus vai te cobrir com as suas penas, e você não terá terror noturno, nem você não temerá a seta que voe de dia. Nada que vier contra você, você vai temer, porque o seu coração está diante de Deus. O seu coração é um coração adorador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso eu te digo, deixa a soberba de lado, deixa o furor e vamos caminhar em rumo à vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque nós estamos em vitória com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu vou orar por você agora. E Deus vai te abençoar. Eu vou levantar minhas mãos. Você que estiver na sua casa, coloque as suas mãos na sua tela. Se você estiver enfermo, se você tiver uma enfermidade, se você tiver um problema, eu digo em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que você vai resolver. Você vai ser abençoado pelo poder de Deus. Ore comigo agora.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu oro pelos nossos ouvintes, Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Aonde tem uma alma aflita, aonde está uma pessoa sofrendo, aonde está uma pessoa, Senhor Jesus, deitado na cama com enfermidade, eu te peço agora, Senhor, vai de encontro a essa pessoa e tenha misericórdia. Liberta, Senhor Jesus, o coração dessa pessoa. Deus, tira a soberba, tira o orgulho. Ó Senhor Jesus, tira tudo que não provém de Ti, meu Pai. Coloca o espírito de perdão. Ó Deus, o espírito de amor, Senhor, na vida dessas pessoas, na vida dos nossos ouvintes, meu Pai. Para a glória do Teu nome, Pai, eu abençoo os nossos ouvintes, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E você está ouvindo o programa Cântico de Sião. Glória a Jesus, que tem a responsabilidade de trazer até vocês a bênção de Deus. Louvado seja Deus. E que Deus te abençoe. E eu te agradeço por deixar nós chegarmos até você, entrar na sua casa e fazer esse programa. Abençoar você. Dar a você essa palavra de amor e de paz e de alegria. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.